Ainda mais como eu falei no começo, como você cria fortalezas dentro de você, você acha que você está preparada para tudo. E isso acaba te afogando. É como se afogar. Viver sem o Senhor é como se afogar. Morrer todos os dias e você pode gritar e ninguém vai te ouvir. Quem já se afogou tem essa sensação. Eu já me afoguei, tanto na minha vida quanto... E aí você grita e ninguém vai te ouvir. É exatamente essa sensação, a sensação do abandono. É exatamente isso, é uma ferida que fica aberta e que até você encontrar o Senhor, ela não é cicatrizada. Meu Deus. O mundo não cicatriza isso. Tá, vamos lá. E aí, hoje você é uma Ruth com 27 anos que encontrou Jesus, né? Teve todo esse período dessa trajetória. Você falou aí até os 18 anos, né? Qual o conselho que você daria para uma jovem hoje que está passando pelo abandono, Ruth? Hoje, pelo abandono, se você está na presença do Senhor, fique na presença do Senhor. E se você não está, entregue a sua vida para o Senhor, para Ele transformar. Porque uma vida sem Jesus é uma vida vazia. Sem forma e vazia. Sem forma e vazia, como tudo começou. Exatamente, Ruth, como tudo começou. Sem forma e vazia. Você não tem sentido para nada. Porque quando eu vivia naquela vida, meu único pensamento depois dos 18 era a morte. Eu desejava isso. Porque quando você não tem Jesus, é um vazio que você sente que nada preenche. Os namoros não preenchem, as festas não preenchem. Porque eu cresci assim, né? Cresci no meio de bebida, no meio de festa, no meio de amizades, entendeu? E nada disso preenche, nada disso preenche. E aí você conheceu Jesus, como que foi? Conta pra gente aí, como que foi sua conversão? Como eu falei, né, eu já vivia dentro da igreja com a minha mãe, mas quando eu completei, se não me engano, uns 16 anos, eu fui uma igreja Assembleia de Deus, lá em Povoação, Sim. Onde eu morava com uma prima, e foi lá que eu aceitei Jesus pela primeira vez. Você levantou sua mão e reconheceu? Não, mas na verdade eu não sabia o que eu estava fazendo. Sim. E aí eu lembro que teve uma revelação e a mulher falou, olha, se você não aceitar Jesus, você vai morrer. E foi a primeira vez que eu levantei a mão. E eu fiquei com muito medo. Eu já tinha medo de Deus. E aí que eu fiquei com mais medo ainda. Não era uma questão de relacionamento de amor, né? De paternidade, filho, de entrega, né? E aí, era por medo. Exatamente. E aí eu aceitei Jesus, mas assim, não foi por muito tempo. E ainda mais a minha avó, ela é católica. Daquelas, né? A sua avó que você morava lá em Povoação, porque a outra avó era da A minha avó, que morava em Povoação, que foi a que ajudou a nos criar, ela é católica. E a todo momento ela, muitas críticas, que eu não ia ficar, né? E que a gente se batizou de um jeito e estava vivendo de outro. E eu não permaneci, realmente. E aí foi pior ainda, porque quando você sai da presença do Senhor, por mais que eu não entendia aquele mundo, eu tava pior ainda, muito pior do que antes. E aí como eu falei, com 18 anos eu fui morar com a minha mãe e nesse período eu passei por um tempo de enfermidade. E quando você fica doente, você tem muitos amigos, todos somem. E assim, quando você aceitou, você passou por esse período de enfermidade, você já tinha aceitado Jesus? Ainda não. Sim. Aí a irmã tinha passado aquela revelação, mas você não ficou firme? Não, não fiquei firme. E aí veio a enfermidade? Exatamente, depois de um tempo, de uns anos. E aí é pior. É pior. E aí você lembrava dessa promessa que Deus tinha feito? Não, quando você tá na pior, você lembra. Só na pior. Só na pior. E aí eu lembrava dessa promessa. E eu me encontrei nesse leito de hospital, onde eu fiquei internada por alguns dias. O que você tinha? Eu tive tuberculose. Tuberculose. Só que quando eu fiquei doente, antes não era tão aberto falar como hoje, né? Eu não entendia. E aí eu já emagreci muito, perdi 18 quilos. Nossa. Perdi 18 quilos. Você já é magra, eu perdi 18 quilos e eu me olhava no espelho e eu realmente pedi ao Senhor a morte. Porque você não me mata logo? Porque eu não aguento mais passar por isso. Meu Deus. E eu olhava no espelho e falava, por que você não me mata logo? E quando eu fiquei internada, e era só minha família que ficava comigo. Os meus amigos que eu tinha, sumiram todos. Meu Deus.
Todos, todos, todos. Mais uma vez abandonada, agora Mais pelos uma amigos. vez passando pelo abandono. E todo mundo mesmo, namorado que eu tinha, nem foi no hospital me ver. Não foi, só o meu pai dormia comigo, a minha mãe, no chãozinho ali do hospital. Eu ficava na sala de isolamento, né, porque não pode ficar com mais ninguém. Então eu não via mais ninguém. Sim. E eu passei por esse período, só uma ou duas amigas que realmente, assim, de infância, Sim. que iam lá me visitar e ninguém mais. E eu passei por esse tempo. Nesse período, depois, saindo daí, eu voltei para casa e perdi emprego, todo mundo sumiu, assim, que eu achei que eram amigos. E eu fui para casa da minha irmã, que é a minha irmã mais velha, a Raquel. Ela é mais velha do que eu. E ela sempre morou com a minha avó, com o meu avô. Nós fomos criados separados. Sim. Eu com a minha família em Povoação e ela com o meu Você avô. com a sua família paterna e ela com a família materna. Exatamente, isso aí. E aí eu fui parar dentro da casa dela. Um propósito de Deus já se iniciando aí, Eu né? não sabia. E aí eu ainda estava me recuperando. E ela foi assim, ela me ajudou muito. Glória a Ela me Deus. ajudou muito. Nessa questão, eu sou muito grata ao Senhor pela vida dela. Aí dá para entender que toda vez que nós estamos em um meio de dor, de situação, perdidos, Deus sempre viu uma luz através da vida de alguém. E aí eu quero, deixar já para você que vai nos ouvir nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, no seu horário que você vai ouvir, observe as luzes que Deus tem colocado através da vida de pessoas na sua vida. De repente é uma tia, é um tio, é um amigo que serve a ele, que tem te enviado uma mensagem todos os dias, te dado uma direção, te dado um caminho. Só que se você estiver agarrado só nessa dor, nesse abandono, você não vai conseguir enxergar. Mas aí Deus está falando, filho, eu estou com você através da vida de alguém. Não é mesmo, Ruth? Assim como foi a sua irmã na sua vida. Ela foi uma ponte na minha vida, né? Ela foi uma luz. Exatamente. Lá No fim do túnel. quando todo mundo me abandonou, passei pela rejeição novamente e aí ela me acolheu dentro do lar dela. E aí foi que começou o processo. Porque ela, sempre evangélica, né? Pode dizer que a minha irmã ela cresceu no berço evangélico. Porque a minha avó, o meu avô sempre foram. E ela cresceu nesse berço evangélico. E através da vida dela, dentro da casa dela, ela me ajudou muito. E aí eu aceitei Jesus. E hoje a sua irmã é uma pastora. Ela é pastora. Breve ela vai vir aqui também. Contar o testemunho dela. A pastora Raquel, né? Ela pastoreia a igreja IPJV junto com o pastor Bruno. E são uma bênção, são um referencial aqui na cidade de Linhares, né? Ali no bairro Planalto fica a igreja deles. E aí a gente já deixa o convite aqui, ó. Você que mora aí nas proximidades do bairro Planalto, vai lá fazer uma visita na IPJV. A pastora, a irmã da Ruth, que é a pastora Raquel, ela é uma ponte também de levar as pessoas até Jesus, de ser essa luz na vida das pessoas. Exatamente. E aí, Ruth, como que foi? Você foi pra casa dela? Fui pra casa dela e ela, assim, sempre... Eu nunca entendi. Ela foi uma adolescente muito de oração, de orar. De renúncia, né? Viveu uma vida de renúncia. Ela viveu uma vida de renúncia. Enquanto eu vivia a vida de regalias, né, sofrendo com o meu abandono, ela vivia uma vida de renúncia. E ela também sofreu um abandono. Sim. Só que ela preferiu confiar naquele que havia chamado ela, né? São Diferente dois de você caminhos, naquele né? momento de dor. Exatamente. E aí, para quem está me escutando, todo mundo tem dois caminhos. Né? Exatamente, Ruth. Escolher o bom e o ruim. E é você quem vai escolher. A decisão é sua, ela está na sua mão. Oh, glória, é Ela está na verdade. sua mão. O poder de Lembra- decisão, ela está na sua Exatamente. E lembrando que são dois caminhos e duas consequências. Uma boa e uma ruim. É plantio. A palavra de Deus, ela fala a respeito da semeadura, né? Se você semeia, você vai colher. E não adianta. Se você semeou coisa boa no caminho bom, vai colher coisa boa no caminho bom. Se semeou coisa ruim no caminho ruim, vai colher coisa ruim no caminho ruim. E não tem escolha. Isso não é eu que estou falando, não é a Ruth que está falando. É a palavra do Senhor, que não mente, que não falha, né? Isso. E aí, Ruth, aí você estava lá. E aí eu fiquei na casa dela exatamente sobre isso. Saber escolher o caminho, eu escolhi um caminho ruim. E naquele momento foi a Novamente, você já estava no caminho bom,
tomou a decisão de escolher o caminho ruim. Ruim. E vivi tudo que eu queria novamente. Festas, tudo. E aí eu me deparei naquela situação. Foi a consequência dos meus erros, das minhas atitudes, Exatamente. das minhas escolhas. Erradas, né? Totalmente erradas. Mas pra mim, eu não reconhecia isso. Sim, que você é não o conseguia pior enxergar. de tudo. Você não consegue reconhecer. Eu lembro de uma conversa que ela teve comigo dentro do quarto, na casa dela. Ela parou, olhou dentro do meu olho e falou bem assim: eu acho que poucas vezes alguém olhou pra mim daquele jeito, até aquele momento, e falou bem assim: você sabe pra onde você vai? Uau. Nossa, esse eu não esqueço. Tem coisas que ficam na nossa mente. Fica. E ela perguntou: você sabe pra onde você vai? Sem temor nenhum do Senhor e sem amor nenhum ao Senhor. Eu falei: eu vou pro inferno. Eu sei disso. E sem noção, né? Porque Sem misericórdia. nenhuma, completamente. No inferno a palavra diz que é uma chama que queima dia e noite incessantemente. Aí você para, você queima o dedo, você quase morre. Imagina uma chama queimando de noite. Misericórdia, Jesus. Meu Deus. Mas Jesus é bom. Maravilhoso, né? E nos ensina através da palavra dele. Verdade. Que não é pra lá que eu quero ir. Isso aí, ele não te criou. Nós, E né? aí, Ruth, a gente entende, o Senhor não nos criou para sofrer, não nos criou para tudo isso. Todo esse propósito de dor é para que o nome dele seja glorificado e ele nos criou para morarmos na glória, na eternidade com ele. Glória a Aleluia. Deus. E é possível ele mudar uma história de dor, de sofrimento e de abandono por uma nova história, assim como ele fez na sua vida e está fazendo. Só que eu vou deixar você falar. E como tudo na nossa vida, continuam os processos, né? E aí eu estava lá. Foi lindo quando eu aceitei Jesus mesmo de todo o meu coração. E aí, quando ela teve essa conversa com você, Ruth, que te confrontou e você deu essa resposta dura para ela, como que foi o término dessa conversa? Eu sempre fui de fugir, Aí né? você fugiu, Continuou, eu sempre fui de Toda fugir. vez que era apertada, você Exatamente, como desde o início, quando era ruim pra mim, eu fugia, a mesma coisa. Eu falava e fugia. Entendi. E aí? Assim como aqui tem o relógio de oração, lá tem também, né, o relógio de oração, né? Eles falam 24 horas. E aí teve a oração e eu estava lá, com todos os meus medos, com todas as minhas incertezas, com todos os meus desejos. E foi lindo, eles fizeram uma roda de oração e eu realmente me entreguei naquele dia. Eu ajoelhei e eu só sabia chorar. E teve uma frase que eu falei com o Senhor: se você está aqui, sopra o meu ouvido. Meu Deus. Aí eu repeti de novo: se você está aqui, sopra o meu ouvido, eu quero te sentir. E eu senti como uma brisa, como eu nunca senti antes, pairar. E foi lindo, foi como sentir o próprio Deus me abraçar. É maravilhoso. E eu levantei naquele momento, fui no meio da roda que eles estavam orando e falei: eu quero aceitar Jesus. E ela levantou e me abraçou e foi maravilhoso sentir esse amor, como nunca antes. Das outras vezes que eu tinha aceitado, né, que eu tinha levantado a mão, não queria uma transformação. Mas foi no momento da dor, no momento de dor, de desespero, que eu voltei para os caminhos do Senhor. E ela me acolheu dentro do lado dela, falou do amor do Senhor. E outra coisa que eu quero falar: se você tem a oportunidade de falar do amor do Senhor para alguém, faça. Você vai fazer